Parece que todos os momentos importantes da minha vida precisam vir acompanhados de uma dose extra de emoção. Assim foi no nosso casamento, quando há uma semana da celebração recebi a notícia de que teríamos que trocar de casa de festas. Para nossa felicidade, o problema foi resolvido e a festa rolou na mais perfeita animação. No nascimento das minhas filhas gêmeas, fugimos ao comum: um parto normal e uma cesariana. Não bastasse toda essa adrenalina, a dose extra ficou por conta do bolo da babá, que resolveu desistir aos 45 do segundo tempo, depois de acertada a sua contratação há mais de 2 meses. Vamos aos detalhes dessa história. Desde outubro, estávamos procurando uma babá para as meninas que eram previstas para nascer em março. Entrevistamos cerca de 5 candidatas e decidimos por uma que tinha referências de uma paciente do meu marido. Pela entrevista e pelos feedbacks recebidos dos contratantes anteriores, foi a que pareceu melhor preparada e mais adequada para exercer os cuidados com as nossas filhas. Em razão disso, aceitamos pagar 30% a mais do que havíamos previsto. Outro ponto que contou a seu favor foi a idade. Não queria que a babá fosse muito nova, para em tese tivesse mais comprometimento e nem que tivesse idade avançada, para ter energia para aguentar o tranco de duas recém-nascidas. Ela não teria que cuidar de 2 bebês, já que eu estaria disponível nesses primeiros meses, mas dar apoio para 2 é diferente de dar apoio para um. Há mais energia envolvida. Ela tinha 40 anos, filhos crescidos e procurava um emprego para dormir. Tudo estava casando com as nossas necessidades. Na época, ela estava trabalhando em uma outra casa. Explicamos que as gêmeas eram previstas para março, mas que havia chances dos nascimentos ocorrerem antes. Por isso ficou combinado que iríamos avisá-la sobre o andamento da gestação, para que ela pudesse ir lá para casa quando as meninas nascessem. Assim que as meninas nasceram, meu marido ligou para avisá-la. Ela confirmou que estava tudo certo e que estaria à disposição. Perguntou se precisávamos que ela fosse para a maternidade, mas achamos desnecessário, já que tinha o apoio dele, da minha mãe e da minha sogra. Combinamos de ligar para avisá-la sobre o dia certo que iríamos para casa, mas que provavelmente seria sexta ou sábado. No domingo, já em casa, o meu marido ligou para ela e, surpresa! A babá falou que o sogro havia morrido e que a filha grávida estava internada. Ok, imprevistos e perdas acontecem, nada mais justo que uma mãe apoiar a filha em um momento difícil. Quando ele perguntou sobre a previsão do dia que ela poderia efetivamente começar a trabalhar, ela foi evasiva e falou que não sabia quando e que não tinha qualquer previsão. Naquele momento, percebemos que não tínhamos mais babá. Foi um tremendo desespero. Minha mãe estava disponível para me acompanhar durante um bom tempo, mas nossa programação era ter uma profissional capacitada disponível por 44 horas semanais. Começamos a buscar uma alternativa através da nossa rede de apoio, de contatos, para tentar contratar uma babá urgente. Na entrevista, a babá Furona havia indicado uma empregada que já vinha trabalhando lá em casa há uns 3 meses. Em janeiro e fevereiro, em razão de uma cirurgia, essa empregada havia colocado a sua sobrinha para trabalhar no seu lugar. Quando a empregada e sua sobrinha ficaram sabendo do bolo que levamos, elas propuseram revezar o cuidado com a casa e com as meninas. Como eu pensava que a acumulação das duas funções por uma pessoa não era a melhor saída, pensei em manter a empregada nas funções atuais e fazer um período de experiência com a Juliana, a sobrinha, como babá. Ela é técnica em enfermagem, tinha cerca de 21 anos na época, trabalhava como babá folguista de 2 crianças, mas não tinha experiência com recém-nascido. Nesse momento, não tínhamos muita escolha. Estávamos ali, com 2 recém-nascidos e um problema para resolver. O meu marido estava muito receoso pela inexperiência. Mesmo assim, insisti para fazermos um teste e assim ela começou como babá das meninas 15 dias depois do nascimento. Eu havia lido muito sobre os cuidados com o recém-nascido. E, na teoria, era praticamente uma expert. Ela, apesar de não ter experiência com bebês muito pequenos, era atenciosa, carinhosa, paciente e muito boa ouvinte para atender as instruções que eu ia passando. Conforme eu ia trocando a fralda, fazendo a mamadeira, preparando o banho, eu ia explicando e indicando como gostaria que fosse feito. Além disso, ela é muito calma e na dela. Tem um jeito parecido com o nosso, e isso facilitou a convivência. Nosso apartamento anterior era muito pequeno, e acredito que a convivência não seria tão harmoniosa com a outra babá, que era mais falante, agitada. As primeiras 2 semanas sem esse apoio até que foram mais tranquilas do que eu esperava. Mas isso só aconteceu porque contei com a ajuda da minha mãe, que ficou em minha casa direto, e com a ajuda da minha sogra, que sempre que podia via nos acudir.
Claro que o trabalho era maior, mas adorava cuidar das meninas. E como nesse início elas dormiam muito, acabou sendo mais tranquilo. Em relação à nova babá, foram necessários ajustes, mas isso é natural. E como há muito dizem, há males que vêm para o bem. A babá anterior teve a serventia de nos apresentar uma empregada que foi ótima enquanto trabalhou aqui, e a babá das meninas, que trabalhou por mais de 3 anos conosco. Sem essa passagem da babá furona em nossas vidas, não contaríamos com o apoio dessas funcionárias. Se você gostou de ouvir a nossa história, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber as nossas atualizações semanais. Um beijo.